Carminati, ter lembrado de a gente gravar, né? Obrigado por ter lembrado de a gente gravar, porque ia acabar esquecendo. Então, eu vou pedir para quem tiver interesse, quiser se manifestar, pode abrir a câmera quando for falar, não tem problema. Se não quiser deixar só o áudio. Se abrir a câmera, a gente vai entender que está autorizando a divulgação da sua imagem no canal do YouTube, no canal do grupo, tá? Então, quem não quiser, pode só manifestar através de áudio, não tem problema nenhum. Então, hoje a gente vai falar sobre a relação aí, bastante comum até, especialmente em artigos, né, na publicação científica, mas também no ponto de vista da prática, da relação entre percentuais de um RM e número de repetições. Vai ser legal porque vai ser vai ser objeto de estudo do trabalho de conclusão de curso da Joana, que desde a semana passada, retrasada, já é participante aqui, membro aqui do grupo de estudos também. Eu mandei, então, na semana passada, acho que foram quatro artigos, né, para quem não tinha tido contato com o tema ainda, né, se quisesse dar uma olhada, para que a gente pudesse fazer dentro daquela perspectiva, né, de trocar ideias, opiniões, não só a respeito das publicações, né, da publicação em si, da qualidade do paper e tal, mas o que pode ser extraído dos papers que a gente pode, então, discutir aqui, para a prática, para o profissional que vai estar lá no dia a dia prescrevendo, né, orientando a prática do exercício resistido. Tá? Então, o que eu fiz? Eu selecionei 2 dos artigos ali, até um deles era um dos artigos um dos que eu mandei para o grupo ali, né? Era um artigo que eu tinha publicado junto com o Jonathan e com o Marcelo, com meus colegas, lá em 2009, quando eu ainda estava no mestrado. Então, ele faz um apanhado rápido ali, né? Porque também trabalha com alometria ali dentro daquele artigo, já desde aquela época eu mexo com essas encrencas, né? Então, uma leitura inicial, acho que foi uma coisa bacana. Eu não vou apresentar eles aqui, né, desse artigo aqui, vamos falar de outros 2, mas fica sugerida a leitura para quem quiser fazer, porque eu acho que, como introdução para esse tema, da relação entre número de repetições possíveis e percentuais de um RM, né, é bem interessante para fazer uma introdução, né. Então, vamos combinar assim, ó, eu fiz peguei dois daqueles artigos, dos 4 que eu mandei para vocês, peguei 2 deles, e fiz sublinhei alguns pontos ali que eu achei interessante para a gente discutir, e eu vou falando ali, interrompam a hora que quiserem, né, esse ponto aí, assim, assado, não tem problema nenhum, faço questão, que vai rendendo um pouco mais a conversa, né, o encontro, tá bom? Pode ser assim? Então tá. Aí fica combinado que vocês vão interagindo. Eu vou, especialmente a Joana também, especialmente a Joana faz, né, Joana, faz parte aí eu achei que estava aberto já aqui na tela, só um pouquinho que eu vou fechar os 2 artigos, pelo jeito ele não está recuperando aqui, porque eu tinha aberto mais tarde aqui a minha pastinha, ele não está achando. Vocês me dão só um minutinho. Banco de artigos, está aqui. Então, vou começar com esse aqui do Shimano, que é 2005. Vamos ver se ele vai topar aqui. Agora já vou deixar aberto o outro, para ver se ele... Esse aqui é o do Sakamoto e do Sinclair. Tá. Então, vamos abrir. Só mais um pouquinho de paciência. Janela... Isso, agora ele aceitou. Compartilhar... ele acabou abrindo o Sakamoto. Vocês estão vendo qual artigo? Só me esclareçam. Shimano, ali o primeiro autor? Shimano, né? Então, fechou. Então, tá, ele vai me permitir ficar alternando aqui a tela entre os 2 artigos, tá muito bem. Então, eu vou tentar fazer, assim, que a gente consiga terminar essa nossa reunião, claro, depende do interesse de vocês, né? Até ali 3:10, 3:15, vamos tentar fazer um negócio mais rápido, para que depois também fique um vídeo mais atrativo para quem vai procurar no canal. Então, queria começar esse artigo. Eu já usei até ele na minha dissertação, lá atrás, 2006, ele aqui, né?
Eu tinha botado ele em 2005, mas ele é 2006, então uma revista conhecida aí de todo mundo, especialmente quem pesquisa e estuda sobre exercício resistido. Então, queria primeiro começar a chamar a atenção para vocês, para os autores, né? Então, aí até deixei sublinhado alguns autores para vocês verem que o que está escrito aqui não é de brincadeira, os caras não estão brincando não, né? Carminati, tá bom o tamanho do texto assim para ti? Tá de óculos, né? Estão me ouvindo? Sim, eu não estava com o áudio ligado, ok. Então tá, certo, né? Então, a relação entre o título aqui está mandando, né? A relação entre o número de repetições e percentuais selecionados de uma repetição máxima em exercício de peso livre em homens treinados e não treinados. Então, a proposta é justamente essa, verificar com diferentes percentuais de um RM em 2 grupos, de homens treinados e não treinados no exercício resistido, verificar quantas repetições seriam possíveis de serem realizadas, né, em séries realizadas até a exaustão, claro. Eu vou, então, passando ponto a ponto. Então, os autores aqui, eles começam falando que a manipulação, as variáveis que são 5 principais, as variáveis de manipulação na periodização de programas de exercício resistido, né? Então, desde a escolha do exercício, a ordem do exercício, o número de séries, o intervalo de descanso e a carga, né? Claro que aqui ele falou número de séries, não falou do número de repetições. Tem outras, né? A gente tem estudado aqui no grupo, especialmente a velocidade de movimento, ele acabou os autores acabaram não apresentando aqui, mas hoje, sem dúvida, a velocidade de movimento, ela é a variável talvez mais importante no monitoramento, na prescrição do exercício resistido. Eu não tenho dúvida disso. Sem ela, fica tudo mais difícil de fazer um controle mais preciso. Depois eu volto a tocar nesse ponto lá na frente, né? De novo, se me interrompam a hora que vocês quiserem. Então, a prescrição do exercício resistido, aí os autores continuam, né? Ela é basicamente, né, realizada utilizando uma repetição máxima, ou então, o conceito de repetição máxima que os autores quiseram dizer nesse ponto, é justamente trabalhar com o conceito de repetição máxima e não de uma repetição máxima. Ou seja, uma série realizada até a exaustão, ou praticamente a falha, não a falha concêntrica, né, mas a exaustão no sentido de a última repetição possível, né, dentro do conjunto de critérios considerados válidos para uma repetição válida, né, vamos dizer assim. Então, 2 maneiras são utilizadas universalmente, utilizando a prescrição de séries, tendo em vista o número máximo de repetições que pode ser feito, que é isso que eles quiseram dizer, ou então o número de prescrever séries com base em percentuais de um RM. Né? Então, a relação entre os percentuais de um RM e o número de repetições tem mostrado que, conforme o percentual de um RM aumenta, o número de repetições diminui. Isso é, claro que é esperado, né? Se eu tenho repetições, percentuais de um RM muito mais próximos, quanto mais próximo de um RM, mais pesada é a carga. Se eu tenho mais cargas mais pesadas, maiores cargas, é esperado, de acordo com uma relação inversa, que é aquilo que é esperado, que a gente observe um menor número de repetições. Então, beleza, isso aí está estabelecido, não muda nada. Mas que, então, essa relação, quando a gente estabelece, né, e esse é o tema de hoje, né, a gente tentar debater que, isoladamente, prescrever a série com base no número máximo de repetições possíveis ou com base em percentuais de um RM são totalmente válidos. Tanto é que a prescrição com base em percentuais de um RM é uma das bases da utilização do VBT. Né? Agora, usar concomitantemente, usar de maneira conjunta, né? A prescrição das séries utilizando percentual de um RM e determinar a partir desse percentual de um RM quantas repetições devem ser feitas pelo meu atleta, pelo meu avaliando, meu orientando ali, e isso é que talvez vá levar algum prejuízo na hora da prescrição no contexto individual, justamente por causa das variações entre as pessoas, né? Então, beleza, essa relação, ela existe de maneira que quanto maior o percentual de um RM, cargas mais pesadas, portanto, um menor número de repetições será esperado.
Então, maiores grupos musculares, então exercícios que envolvam maiores grupos musculares permitem que sejam realizadas mais repetições do que menores grupos musculares. Isso depois eles confirmam isso nos resultados do estudo, né? E, segundo eles, os autores aqui, a influência do treinamento não é muito clara. E é justamente um dos motivos que eles se propuseram a investigar se o status do treinamento interfere na quantidade máxima possível de repetições a serem realizados com o mesmo percentual de RM. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes de continuar. Isso que eu estou falando para vocês, por favor, se manifestem individualmente aí se isso que eu estou apresentando a partir de agora, ali, os pontos de vista dos autores. Se alguém tem alguma dúvida nesse sentido, se eu preciso apresentar alguma base anterior para a gente entrar nessa discussão, ou se para todo mundo está tranquilo. Acho que sim, né? Tá, tudo certo. Uhum. Tudo certo. Então, porque basicamente até aqui os autores estão dizendo que, olha, tem várias maneiras de a gente monitorar o exercício, né? As variáveis para a gente manipular, e eles citam 5, desde a seleção e ordem dos exercícios até o controle do número de séries e repetições, o período de descanso e a carga. Muito bem. Então, mas o que eu faço com esse conjunto de informações, esse conjunto de variáveis? Eu vou prescrever, especialmente no que diz respeito à intensidade, né? Eles dizem que tem 2 maneiras, né? E isso foi publicado em 2005, mas já era verdade em 1985, né? Então, essas 2 maneiras, só a partir especialmente da prescrição pelo VBT é que isso tem mudado. Né, mas até então, isso aqui é o artigo de 2005, né, depois a gente vai ver 2006, o outro é de 2014, vocês, né, vão ver que muita coisa ainda continua valendo, mas outras precisam ou podem ser questionadas. Então, 2 maneiras de prescrever. Eu vou dizer para o meu atleta que ele precisa fazer 3 séries de 10 repetições máximas, ainda que, né, a gente tem que discutir a vantagem ou desvantagem de fazer séries sempre até a exaustão, para garantir que é máximo. Ou então eu seleciono, vai fazer 3 séries com 85% de 1RM. Muito bem. O equívoco, segundo os autores, depois, no decorrer daqui da interpretação, a gente vai ver que talvez o equívoco esteja justamente em definir que, olha, com 85% de 1RM, todos do grupo devem fazer 10 repetições. E aí que a gente vai, né, observar na literatura, frequentemente, sempre dessa forma, né? Então, em geral, eles prescrevem as séries, a quantidade de séries, o percentual de 1RM e o número de repetições que o grupo deve fazer. Então, o que acontece a perspectiva dos autores é controlar o treinamento, o método de investigação, de maneira que todos experimentem o mesmo tipo de intensidade, né? Para que desenvolvam as mesmas adaptações, só que é justamente aí que vem o equívoco, né? Porque se tem essa variação, que é o que a gente vai perceber no decorrer do artigo, essa variação intra-individual na quantidade de repetições que podem ser feitas por diferentes indivíduos para um mesmo percentual de 1RM, com certeza, se tem uma variação muito grande, as adaptações fisiológicas que vão acontecer vão ser diferentes. Então, aquilo que eu faço para garantir alguma homogeneidade no meu treinamento, é o que vai ser a chave para eu observar resultados, às vezes, até conflitantes, né? Tá? Então, eles usaram a proposta de investigação, foi justamente verificar como é que funciona essa relação entre percentuais de 1RM e número de repetições máximas de serem possíveis, com cargas de 60%, 80% e 90% de 1RM em 3 exercícios: o agachamento, o supino e a rosca direta, né? A flexão de cotovelo. Aqui são só os descritores da tabela descritiva da amostra, aqui e tal, né? Então, que eles pegaram lá 8 homens treinados, lembra que eu falei lá que uma das propostas deles que eles usaram como argumento para desenvolver o estudo, é que a relação, como é que isso acontecia entre treinados e não treinados, não estava muito claro na literatura, então foi por isso que eles levantaram a necessidade, né? O que mais que eu tenho que mostrar para vocês aqui? Isso, método, muito bem. Então, basicamente aqui, né, cada sujeito realizou três sessões de teste. Então, em cada sessão, eles fizeram uma série até exaustão, né, para cada um dos 3 exercícios investigados, o agachamento, supino e a rosca direta.
E interessante aqui que eles realizaram em velocidade de levantamento autoselecionada, né? Volitiva é sempre nesse sentido de que é de escolha do indivíduo, né? Autoselecionado. Durante uma sessão individual, então, de cada indivíduo, né? Os sujeitos, então, eles podiam descansar de 20 a 30 minutos entre os exercícios e 48 horas entre as sessões, né? Digamos que o indivíduo ele fez um teste na segunda-feira, ele treinou em ordem aleatória ali, né? E sortearam, né? Que ele ia fazer primeiro, se era a rosca direta, ou o supino, ou o agachamento. E aí, de um exercício para o outro, eles descansavam de 20 a 30 minutos. Para fazer um próximo teste, eles levavam pelo menos davam um intervalo de 48 horas entre as sessões. Isso aí está tudo certo, né? Claro. O máximo de pausa entre cada repetição que eles permitiram foi 3 segundos. Então, até botei aqui um comentário que 3 segundos é muita coisa de pausa, né? Essa pausa é justamente entre a fase excêntrica e a concêntrica do exercício. Isso, com certeza, dá diferença se a gente não utilizar isso como um critério muito rígido, né? Ou seja, ou todo mundo faz ou ninguém faz. Se, eventualmente, alguns fizeram, metade do grupo fez essas pausas nas repetições finais e outro conjunto de indivíduos não fez, isso, com certeza, isso é o meu ponto de vista da prática, tá? E esses 3 segundos de pausa ali, nem que seja só no final da série lá, mas eles vão interferir, tá? E, especialmente, se forem 3 segundos de pausa no começo da série, nas repetições iniciais, isso vai gerar um impacto lá na frente muito grande no total de repetições realizadas naquela série. Me chamou a atenção deles terem usado um transdutor de posição, esse Fitrodyne aqui, que eu nem sei se ainda continua sendo vendido, não tenho certeza. Mas eles usaram, então, um transdutor linear, mas eles não monitoraram a velocidade, eles monitoraram só a potência, né? Então, chamo a atenção de vocês que historicamente, isso para mim me faz muito sentido, porque até então, a potência, ela recebia uma atenção quase que exclusiva como uma variável determinante, né? E fundamental para o monitoramento e para, né, tomada de decisão ou de conclusões a respeito da progressão ou da condição física do indivíduo, do atleta, né? A velocidade do movimento, ela era muito pouco explorada. A partir de 2000, então esse artigo 2006, né? Em 2006 também foi publicado aquele artigo do Izquierdo e colaboradores, onde, de repente, é o pontapé inicial ali, onde, a partir de então, a velocidade do movimento por si só, e não associada à velocidade, à força, para, então, garantir a avaliação da potência, mas exclusivamente a velocidade do movimento, ela começou a ganhar mais atenção na literatura científica, né? Então, de qualquer forma, isso me chamou bem atenção, historicamente, para mim, está muito claro isso, por que aconteceu, porque realmente a velocidade, ela não tinha espaço. Depois de cada exercício, os sujeitos de cada exercício, eles tiveram a avaliação da percepção subjetiva do esforço realizada, né? Então, depois, lá na frente, quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, que é interessante. Vou retomar de novo que eles fizeram os exercícios em velocidade autoselecionada, tá? Vou chamar a atenção também que esses caras, os caras grandões, aí usaram ajustes alométricos, né? Para vocês verem como é importante especialmente quando a força tiver comparação entre indivíduos, né? Quando tiver a questão de força envolvida no desempenho, né, para fins de comparação, que algum mecanismo, método de ajuste dessa força pela massa corporal ou alguma variável antropométrica que seja possível, né, de ser corrigida ou necessária, e nesse caso, a massa corporal, especialmente, se possível, a massa livre de gordura, né? Mas na falta da possibilidade de ajustar pela massa livre de gordura, usar a massa corporal e usar a modelagem alométrica para correção. Então, quem tiver interesse e estiver assistindo o vídeo, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo do canal, quiser resgatar e aprender um pouco sobre alometria, ver os conceitos básicos e ver como é que faz, pode voltar lá nos vídeos do canal e dar uma procurada lá, tem algumas coisas bem interessantes, tá? Então, aqui só dizendo que eles usaram o expoente 0,67, não vou entrar muito em detalhes. Comparações foram feitas com a nova two-way, né, uma análise de variância de 2 vias, e as correlações pelo produto momento Pearson. Então, aqui a gente já pode chegar direto na tabela 2, antes de ir lá para as conclusões, para as discussões.
a gente já vai começar a prestar atenção nas repetições aqui, né? Então, a tabela 2, vocês estão vendo, número de repetições é 60%, 80% e 90% de uma repetição máxima, né? Nos 3 exercícios que a gente comentou. Então, queria chamar bem a atenção de vocês, justamente aqui, para a carga de 60% de um RM, né? Olha a variação do número de repetições, né, nos 3 exercícios, especialmente a quantidade de repetições possíveis de serem realizadas. Lembrando que a gente tem uma média do grupo e a gente tem um desvio padrão. Se a gente for pensar o intervalo de variação, valores mínimos e máximos, então vai ter gente aqui que fez muito mais do que 13 repetições além das 35. Então teve gente aqui nesse grupo com certeza fazendo 50 repetições. E alguns outros, se o desvio padrão deu mais ou menos 13, teve gente fazendo lá 20, 18, né? Então, além da variação, e é uma coisa que eles exploraram menos, né? É o risco que a gente corre quando a gente avalia um grupo, trabalhar com as médias, né? O quanto que as médias, elas podem nos confundir. E, de novo, vou levantar a bola do VBT, porque ele traz cada vez mais para o contexto individual a avaliação do exercício, a prescrição. Então, as médias, às vezes, elas são muito falaciosas, né? Então, em média, muito bem, esse grupo apresentou 35, mas teve gente fazendo valores muito abaixo e gente fazendo valores muito acima desse total, né? Então, rapidamente, aqui estão os valores, a gente percebe o quê? E nas conclusões dos autores são exatamente essas, né? Primeiro, não teve diferença, eles não encontraram diferença. Só um pouquinho. Não encontraram diferença entre treinados e não treinados. Então, segundo os autores, o status do treinamento... Só um pouquinho, gente. Desculpa, gente, deu problema aqui com a internet, tá todo mundo, com a internet não, a minha filha tá em aula remota, também deu problema lá na internet dela. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá, obrigado. Então, as conclusões, rapidamente, depois a gente pode discutir detalhes, tá? Tem diferença, né, no total de repetições feito entre, com cada percentual de um RM, né? Então, a questão de ser treinado ou não treinado parece que não tem interferência, segundo esse estudo, mas a gente vai ver na literatura estudos que contrapõem essa conclusão, né? Então, treinado e não treinado não tem diferença no total de repetições a serem. Tem diferença entre os exercícios, né? Então, a influência da massa corporal, a quantidade de massa corporal envolvida no exercício, ela parece ser um fator-chave. Ou seja, quanto mais massa corporal, eles já levantaram essa bola lá na introdução, como vocês viram que eu comentei, né? Quanto mais massa corporal envolvida no exercício, em princípio, mais repetições podem ser feitas. Isso parece ser especialmente verdadeiro para cargas entre 60% e 80% de um RM. Para 90%, segundo os autores, não tem tanta diferença. Parece que a quantidade de massa envolvida não chega a ser significativa. Mas, de qualquer forma, a gente vê algum impacto. Tá? Vamos continuar o ponto a ponto, e aqui é bem interessante, né, esses resultados, do meu ponto de vista, né, que às vezes a gente atribui o fato de um indivíduo ser mais treinado, que a gente vai ver aí muita diferença no desempenho. E é possível que algumas vezes aconteça, porque justamente esse é só um artigo, né, na literatura a gente vai ver outros artigos falando outras coisas. Mas, especialmente, em um dos artigos, eu acho que é do Clitter, do Sakamoto de Sinclair, que a gente vai ver depois. É do Sakamoto de Sinclair? Não, acho que é do Clitter que eu vou ver. Que eu vou apresentar. Justamente até o background, ou seja, a especialidade do atleta pode interferir. Se é um atleta mais voltado à resistência ou à endurance, né? Ou se é um atleta mais voltado à força, parece que essa relação entre percentuais de um RM e o número total de repetições parece ser afetada. Me chamou a atenção bastante, então, só para fechar essa tabela, né? A gente vê que o percentual de um RM tem um impacto bastante grande no número de repetições que podem ser feitas, né? Mas o que chama mais atenção, no meu ponto de vista, é que para o mesmo percentual de um RM, diferentes exercícios vão permitir, em média, um número de repetições diferente para os mesmos indivíduos,
né? Então, a gente tem que ter muito cuidado a assumir que prescrevendo, especialmente quando a gente vai pegar essas equações que tem na literatura, disponíveis para fazer a estimativa de um RM, e tem que ter bastante cuidado, porque a capacidade preditiva delas é bastante baixa, de uma maneira geral, tá? O erro é bastante grande. Tem um artigo bem legal que eu posso compartilhar com quem quiser, tá? Exatamente sobre esse tema. Uma revisão bem grande. Então, essa variação aqui entre os exercícios para o mesmo percentual de um RM, uma coisa que é fundamental a gente prestar atenção. Especialmente considerando aqui, né, a massa, exercícios que envolvem mais massa, que o agachamento, né, tem outro artigo que avaliou só o agachamento, né, então, talvez menos diferença a gente percebe ali entre o supino e a flexão de cotovelo, mas ainda assim ela está presente, tá? Claro que isso se pronuncia mais a 90% de um RM, mas pode ter sido uma característica só desse estudo. Então, continuando aqui, para daí a gente passar já para os finalmente ali desse artigo, e a gente abre para conversar um pouquinho, depois a gente retoma o outro, se for o caso. A percepção de esforço. Depois eu queria que alguém comentasse isso, me ajudasse, né? No final de cada série, como eu falei, foram séries feitas até exaustão, e foi verificado, então, a percepção subjetiva de esforço de acordo com a escala de Borg de 10 pontos, né? Sendo que 10 é um esforço absurdo, né? Então, o que eles observaram? Valores aqui, ó, que são muito próximos sempre, né? Vocês podem ver que não teve realmente diferença, eles não verificaram nenhum tipo de correlação que pudesse indicar alguma diferença na percepção subjetiva de esforço em cada intensidade. Então, estão todos mais ou menos no mesmo nível da escala, mesmo valor da escala por volta de 7 ali, né? Na minha tese, então, vou abrir um paralelo aqui na minha tese, na minha avaliação, eu trabalhei com velocidade autoselecionada também, na tese de doutorado, e eu observei valores diferentes, séries até exaustão, todos eles correspondiam, as avaliações correspondiam a valores entre 9, 9,5 e 10. Não tem 9,5 na escala, tem 9 e 10, né? Então, isso me chamou bastante atenção, porque que nesses estudos, mesmo com cargas bastante pesadas, que a gente poderia assumir, mas cargas mais leves, ele, inclusive o mecanismo de fadiga pode ser outro, mais periférico do que central, a gente pode discutir isso aí, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ainda assim eu achei bastante baixo esse valor de percepção de esforço percepção subjetiva no final de cada série. O Carminati, que já mexeu bastante com percepção subjetiva de esforço, de repente pode dar uma ajudada bem grande nisso aí. A gente pode falar, Carminati. Eu pergunto se ele relata que eles tinham familiarização com as escalas, porque parece que a grande crítica, às vezes, de não funcionar a PSE, ou ela ter a subjetividade, né, com cheque, muito quando não tem familiarização. Aí os valores são bastante complicados de analisar, né? Porque... Ainda assim, eles foram muito consistentes, né? Sim. O que joga a favor, vamos dizer assim, né? A consistência das médias observadas, né? Isso me chamou muita atenção, sabe, Carminati? Eu sei que eles foram familiarizados, especialmente os não atletas, mas foi com os exercícios. Eu não me lembro deles terem feito a familiarização, posso até ver aqui, deixa eu ver. Com a tabela, eu acho que não, viu, Carminati? Eu, pelo menos, não me lembro ter visto na leitura do artigo. Mas eu concordo contigo, que é um ponto bem interessante e pode ter acontecido, né? Porque não sei, Carminati, tu tens a mesma impressão que eu, né? Porque são testes até exaustão, né? A gente está falando de... Não importa se é uma repetição máxima, uma série até exaustão, ele é um esforço máximo, só a carga é que não é máxima, né? Mas ele continua sendo um esforço máximo. Então, tanto é que ele não é mais competente para fazer repetição adicional nenhuma. Então, observar esses valores médios, para mim, é bastante estranho isso, bastante estranho. Pois fica a dúvida aí, depois dos outros membros me ajudam a responder, daí, ou dar a sua interpretação, né? Quando eles corrigiram, só para botar mais um resultado, né? Quando eles tentaram corrigir a força, pensando que os mais fortes, de repente, quando a gente corrigir a força, tirar o efeito da massa usando a alometria, é possível que a gente perceba alguma relação entre o número de repetições e o percentual de um RM. Inclusive, eles colocaram isso como uma hipótese do trabalho. E a hipótese não foi observada, tá? Ela não se mostrou verdadeira. Ainda que alguma correlação tenha sido observada lá, 90% de um RM no supino,
Isso aqui é uma correlação, apesar, se a gente considerar tamanho do efeito, um efeito grande, mas do ponto de vista preditivo de uma correlação, pela força da correlação, ela é uma correlação baixa, não é tão significativa, né? Significativo do ponto de vista prático, né, de interpretação do fenômeno, da relação do fenômeno, ainda que causa e efeito, a gente não investigue com correlação, né? Então, eles daí a discussão, né? Os principais achados do estudo são que mais repetições podem ser realizadas no agachamento do que no supino ou na flexão do cotovelo, né? Então, ou seja, mais massa muscular parece interferir. Sendo que não houve diferença no número de repetições entre treinados e não treinados, exceto a 90% de um RM. Então, não teve diferença significativa no número de repetições entre treinados. No grupo de 90, então vou retomar, né? Parece que eles observaram uma diferença no número de repetições possíveis entre treinados e não treinados. Mas, às vezes, é algum capricho matemático, né? E alguma coisa que escapa quando a gente vai fazer, rodar testes estatísticos, porque a magnitude dos valores, ela interfere, às vezes, e não só a magnitude, mas como a variância, né? Justamente uma análise de variância. Então, todas esses critérios ou essas características do conjunto de dados, eles podem interferir no resultado do teste, de maneira a levar a uma interpretação que, né, pode muitas vezes ser conflitante com aquilo que a gente esperava. Então, resumindo, aqui eles dizem que não tem diferença entre atleta e não atleta, a 60% do RM, a 80% do RM também não tem, mas a 90% deu diferença. Mas também não fizeram avaliação de tamanho de efeito, que é uma maneira mais segura que a gente tem de concluir, né, aquilo que a gente está observando, as nossas interpretações, ainda que, se a gente for verificar média por média, vai dar alguma diferença. Mas, de novo, pode estar relacionado à magnitude dos valores, que são valores baixos aqui, né? Então, qualquer variação maior pode comprometer daí. E, de qualquer forma, né, fica aí a conclusão dos autores. A sugestão deles, por fim, aqui, né? Então, baseado no contínuo do Fleck e do Kramer, né, proposto por Fleck e Kramer, o contínuo, ele é justamente essa proposta que eles fazem lá na edição do livro deles lá, e tem um artigo antes do livro lá que já aponta lá, eu acho que eu tenho esse lá nos meus artigos guardados lá, a referência original é esse contínuo, né, então, no sentido que há cargas que permitam, né, repetições, assim, de séries de 1 a 6 repetições, elas otimizam mais o ganho de força. Séries que otimizam, que permitem 6 a 12 repetições máximas, ou devem ser utilizadas para priorizar a hipertrofia. E acima de 12 repetições, parece que elas dão um pouquinho mais de vantagem quando a gente está preocupado em aumentar a resistência muscular localizada. E aí os autores complementam, então, que, de acordo com os achados deles, que cargas acima de 90% de um RM deveriam ser utilizadas para força, né? Nada diferente. Para que a gente esperaria, né? Para hipertrofia, cargas ali por volta de 80%, e abaixo disso, cargas que abaixo de 80% para estímulo da resistência muscular localizada. É claro que eles chamam muito a atenção de que, para que a gente preste atenção, né, na variação interindividual, que é uma das coisas que chamou muita atenção no estudo deles. Eles terminam nas aplicações práticas aqui comentando que, se possível, então, o uso do percentual de um RM, ele deve ser utilizado como uma segunda via, né? A gente deve priorizar, então, usar a prescrição baseada na repetição máxima, não uma repetição máxima, né? Em séries realizadas até a exaustão ou repetições máximas, né? Para alcançar, especialmente priorizando, né? E é claro, então, um conflito de interesse explícito, né? Os autores do artigo, alguns autores são os mesmos que propõem o contínuo, né? Então, mas eu, particularmente, também, a minha prescrição do dia a dia, eu acabo, agora não mais, que eu estou muito focado no VBT, né? Mas até então era sempre mais baseada, e eu acho que não só eu, acho que a maioria dos profissionais que prescrevem exercício resistido, seja para o atleta, seja para o, seja para o treinamento voltado à saúde ali, né? A gente acaba utilizando mais o número de repetições por série, e aí outros conceitos envolvidos, como repetições em reserva, né, ou seja, séries que não são realizadas até a exaustão, mas sempre baseada em repetições possíveis e não em percentuais de um RM de maneira isolada.
o VBT veio agora para complementar e resgatar a utilização de percentuais de URM e aí valorar, né, ou dar mais valor a esse tipo de prescrição. Eu vou fazer uma pausa antes de entrar no próximo artigo para a gente conversar um pouquinho, para dar uma pausa aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, e o outro eu só apresento com alguns contrapontos ali em relação a esse artigo aqui, tá? Então, deixa eu encerrar o compartilhamento, e aí eu vou abrir aqui o microfone para que alguém que queira se manifestar, tá? Tá valendo. Vlad, eu fico pensando assim, né, eu trabalhando na prática hoje, eu concordo, né, acredito que essa pesquisa dá justamente o que a gente pensa, em exercício que a gente vai utilizar mais massa muscular, vou conseguir fazer um número maior de repetição. Mas eu fico pensando, quando eu vou passar um treino para alguém, um iniciante, nem precisa ser um idoso, mas que nunca fez nenhuma atividade. Muitas vezes eu percebo que, por exemplo, em exercícios como a rosca direta, que utilizam menos massa muscular, por exigir menos coordenação, menos propriocepção, inclusive, as pessoas acabam conseguindo fazer mais repetições do que no agachamento, por exemplo, que é um exercício que, apesar de usar mais musculatura, as pessoas têm mais dificuldade de fazer. Então, fico pensando até que ponto isso seria representativo para pessoas que, por exemplo, iniciaram agora ou que não sabem fazer o exercício. Talvez com a rosca direta conseguiriam fazer mais. Deixa eu ver se eu entendi a tua... Se alguém quiser complementar, a gente tá à vontade, tá? Deixa eu ver se eu entendi. A tua preocupação é com aquele indivíduo iniciante que ainda está aprendendo a técnica, né? Isso. Tá. Então, como é que eu penso, né, do ponto de vista profissional? Para esse indivíduo, primeiro, eu talvez não realizaria séries até a exaustão com ele. Né? Ele está num processo justamente de aprendizado ainda. Talvez a intensidade ou o maior volume possível de repetições que ele pudesse ser não seria pauta da minha prescrição. Eu estaria realmente preocupado em ele aprender a técnica primeiro. É assim que geralmente eu faço. E tu levantou um ponto bem importante, porque ali eles falam em treinados e não treinados, né? Então, mas a perspectiva é essa, a gente está atento, e aí eles levantam essa questão de que não é esse o empecilho, o status do treinamento não vai interferir nessa relação, porque apesar de, por exemplo, a gente vai prescrever para alguém que está começando, mas ele já não é mais aquele iniciante da primeira sessão. Depois de 4, 5 sessões, a capacidade, isso eu observei desde o tempo que eu prescrevo, né, melhora muito sessão a sessão, né, especialmente quando tu está mais atento, né, e permite ele repetir o mesmo exercício mais vezes, né, não fica trocando o tempo inteiro nas sessões iniciais, para justamente garantir alguma consistência na prática dele, né, para que ele realmente assimile o movimento que tem que fazer. Então, mas considerando esse que tu está falando, né, é aquele indivíduo que ainda não tem uma técnica. Eu não tenho dúvida, e aí tem um artigo que eu compartilhei com vocês que fala nisso, que o nível da técnica, né, o nível técnico do exercício, ele interfere, inclusive na demanda energética, né, que tu vai precisar dispor. A fadiga, ela vai se instalar mais cedo, quanto mais difícil for a realização do exercício. Então, por diferentes mecanismos, né, então a técnica, ela interfere, eu concordo contigo, eu achei bem colocado, viu, Joana? Levantar essa questão, que a rosca direta é um movimento muito mais simples que o supino, que, por sua vez, é mais simples do que o agachamento. Né? Então, isso também está embutido, e no final da reunião de hoje, a gente vai perceber, de repente, lá no final, eu retomo isso, que a gente vai ter como manifestações que vão interferir na relação entre o número máximo possível de repetições a serem realizadas com diferentes percentuais de reemissão, tipo de exercício, justamente pela complexidade técnica do exercício, quanto pela massa muscular envolvida. A tua tela congelou para mim, Joana, tu tá ouvindo? Tô. Então tá ótimo. Então, a complexidade do exercício e a quantidade de massa muscular envolvida vai interferir. Aí eles levantam a questão do background, que é no próximo exercício, no próximo artigo que a gente vai ver, né? O tipo de esporte que o indivíduo pratica. Por esse artigo aqui, diz que o treinado e não treinado, aparentemente, não tem diferença, né? Mas tem outros estudos dizendo que essa diferença existe.
Tu levantou uma questão, eu vou deixar para ti, a hora que tu falares depois, que vai te manifestar de novo, aquele ponto que tu me colocou, vou deixar para tu apresentar. A questão, né, o quanto que um teste de um RM mal executado, né, mal prescrito, pode também interferir nessa relação. Achei bem bacana, que provavelmente vai fazer parte da tua discussão do teu trabalho. Né? Tá. Mais alguém, gente? Quer comentar alguma coisa que foi dito até agora? Não, só, não sei se reforçar, e quando fizeram a alometria, também não deu diferença. Como é que foi ali o... Na verdade, eles usaram a correção da força, Carminati, para ver, depois que fosse tirado o efeito do treinamento, né, porque os mais treinados tinham mais força. Então, tirando fora o efeito, não só do treinamento, perdão, eles tiraram o efeito da massa corporal, né? Então, esse é um outro ponto, levantou um ponto-chave aí, Carminati, porque eles usaram o mesmo expoente alométrico ali, tanto para os treinados quanto para os não treinados, né? Eu tenho até um artigo publicado dizendo que o estado de treinamento, às vezes, interfere um pouquinho no expoente alométrico que a gente vai usar, né? Então, porque justamente a relação entre força e massa, ela talvez mude para o indivíduo mais treinado. Mas eles tentaram, então, verificar se, a partir do momento que eles eliminassem o efeito da massa corporal, ou seja, os indivíduos mais pesados, em geral, são mais fortes, né, que é uma das premissas do ajuste alométrico, quando eu removo o efeito da massa, eu garanto que está todo mundo mais ou menos no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? E aí eles foram verificar, grupo a grupo, se existia alguma correlação entre o percentual de um RM e o número de repetições realizadas. Eles não viram correlação nenhuma. Daí, para quem quiser um pouquinho mais de detalhe, talvez precisa ler daí o artigo ponto a ponto ali para tentar compreender, né? Não sei se eu te ajudei, Carminati, eu tentei esclarecer. Não, é isso aí mesmo. Só para deixar amarradinho aí. Valeu, não, eu achei bem importante a tua pergunta, porque me levantou uma outra questão, né? Eles usaram um expoente, claro que é uma sugestão daqueles caras, os pais da alometria aí, né? Especialmente no exercício resistido, na força, na avaliação, a sugestão do expoente universal 0,67, baseado na teoria da similaridade geométrica, né? Então, tem os vídeos lá para quem quiser assistir, está bem pontuada essa questão da alometria, mas eles também não viram, nesse sentido, não existe essa relação, né? Não viram relação nenhuma. Quem sabe tem uma lacuna aí para explorar para explorar, é bem possível. A alometria, ela é engraçada, né, Carminati? Já tinha conversado outras vezes que é meio, às vezes, é meio religião, assim. Uns gostam, outros não gostam, e uns querem falar a respeito, outros não querem falar a respeito, uns criticam, outros não, então, a próprio meio acadêmico, né, meio científico. Não tem a ver com o conhecimento e domínio da alometria, que às vezes faz com que a pessoa rejeite, porque eu vejo no ciclismo, hoje tem a medida de potência portátil, e muitos ainda estão negando porque estão na zona de conforto, sempre treinaram sem essa informação e não sabem talvez usar, então, isso aí não funciona bem, querem ficar na zona de conforto. Tentam evitar de falar ou querer discutir, aprofundar, porque é uma área nova, né, de inovação tecnológica e alguns, mas no caso da alometria podia ser que alguns têm mais domínio e se apropriaram de análise, e outros não se sentem confortáveis, não querem ir daí. Não vou mexer no enrosco, né? Mas, Carminati, deixa eu entender tua preocupação, teu comentário em relação ao acadêmico ou ao prático lá no treinamento mesmo, assim, né? Talvez pelo que eu senti, que você disse que talvez o pessoal mais que pesquisa isso, né? Isso, tem pesquisa. Isso. Uhum. Talvez, então tá. Não é o ciclista ou o treinador. Entendi. Eu percebo um pouco, até quem já escreveu, meus colegas escreveram sobre alometria comigo, assim, também tem um pouco essa perspectiva de que existe um certo conflito de interesse, mais ou menos como tu está dizendo, Carminati, eu acho que alguma coisa pode ter, né? Então, já que eu publico com uma linha que não envolve alometria, né?
Então, se eu sou editor da revista, talvez porque eu já não acredito naquilo ali, alometria, né? E tu precisa partir dos fundamentos, né? Aceitar os argumentos, né? As premissas fundamentais do uso da alometria, e se tu já rejeita as premissas, daí tu não vai aceitar o método, né? Então, mas é uma questão de realmente de escolha, ela faz muito sentido para mim em alguns momentos, em outros eu percebo que tem não digo nem falhas, mas ela tem, como tu falou bem, tu falou lacunas, né, tem coisas para serem investigadas ainda, né, especialmente a adoção de um expoente universal, para mim, não me convence muito o expoente, esse negócio de verdades únicas, exclusivas, eu cada vez estou mais distante disso, eu acho que tem diferentes interpretações, né, e o contexto individual, ele deve ser sempre priorizado. Desse artigo, alguém quer falar mais alguma coisa? Gui, quer fazer algum comentário de repente, da luta, alguma coisa, não sei, o que pode interferir para ti na tua prescrição? O Gui estava com problema de internet, né? O Gui nem tá mais aqui, ó, agora que eu tô vendo. Nossa, estamos nós três, gente. Estamos nós três. Eu fui falando empolgado aqui e não vi ninguém saindo. Beleza. Mas tudo bem, tudo bem. Eu estava bem animado aqui, falando, tudo certo. Então, eu vou falar rapidinho, só hoje, aproveitar que nós estamos aí, eu não vou ficar enchendo o saco de vocês também. Eu vou compartilhar o outro aqui. E só para chamar, porque daí é até importante para o trabalho da Joana, né, Joana? Já podemos até ir chamando a atenção justamente para a questão do artigo daí, né? Vai. Deixa eu compartilhar aqui. Então, só não sei se é esse aqui que eu fiz as alterações. Não foi esse aqui. Não foi. Esse artigo é bem legal, né? Chegou a ler já, Joana? Sim, li sim. Esse aqui é bem legal, ó, já tem velocidade do movimento envolvido, né? Isso é bem legal. Mas não é esse aqui que eu quero mostrar. Deixa eu mostrar, é esse aqui do Clitter. A gente pode encerrar, bater mais um papinho, dar umas risadas, daí podemos encerrar também. O que vocês estão vendo? Me contem aí. É o artigo... Agora... Ainda está... Agora deu, abriu não. Deu, né? Então tá. Então é isso que eu queria mostrar. É um artiguinho bem rápido de ler, vê que já é um pulo de 9 anos, né? De 8 anos, de 2006 até 2014. E o tema continuou em alta, essa revista é bem legal, Biology of Sports, né? É bem legal. Já tive uns 3 artigos rejeitados nessa revista. Não tenho sorte. A relação entre o número de repetições realizadas e uma dada intensidade é diferente em atletas de endurance, né, de resistência e de força. Então, o nome ele já é muito explicativo. Isso é legal, Joana, já fica para o teu trabalho. O artigo, uma vez eu vi isso numa palestra de alguém que representava a Elsevier no Brasil. Foi lá na reitoria, sobre publicação, né? Então, o título, por exemplo, cada vez eles veem... Tem editor que gosta, né? Mas a maioria não gosta muito de pergunta no título, por exemplo. Então, a gente tem que dizer aquilo que veio dizer. Né? Então, o nome do artigo ele já tem que dizer a que se propõe o teu trabalho, né? Já é uma afirmação. Isso, exatamente. Foi a sugestão deles, né? Mas, basicamente, né, os autores falam do mesmo ponto. Esse cara, o Clitter, ele também mexe com o VBT, esse cara aqui, e fala dos mesmos pontos na introdução, né, mas que ele fala do segundo método, aquele que eu falei que primeiro a gente, 2 formas de prescrever, né, que a gente usa as repetições máximas possíveis até a exaustão, ou a gente utilizaria percentuais de 1RM. Então, que para utilizar percentuais de 1RM, para na prática isso funcionar, a gente teria que saber de antemão quantas repetições seriam possíveis fazer em cada série, né? E aí começa a dar os rolos na hora de prescrever, que alguns ficam com carga subdimensionada e outras superestimada. Tu trabalhou menos com exercício resistido, né, Carminati? Tu trabalhou mais com ciclismo e outras avaliação, né, Carminati? Isso. Então, daí, mas a Joana, por exemplo, ela está mais familiarizada com isso, porque ela já prescreve há algum tempo, né, Joana?
Então, aqui no Brasil, e assim, que as pessoas conversam, no Brasil, a prescrição com base em percentuais de um RM, eu nunca tive no meio de clubes, por exemplo, eu nunca peguei uma planilha de um clube para verificar como é que eles prescrevem exercício resistido. O mais próximo que eu tive foi na tua aula, Carminati, junto quando tu trouxeste o Ortiz para falar sobre o VBT, lá, a avaliação da potência, mas ainda assim ele falou em alguma coisa de percentual de um RM, mas também não ficou muito claro para mim o que eles usavam. Eu acho que eles fazem alguma coisa relacionada com percentual de um RM, com número de repetições também. Eu acho que mais fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, percentual de um RM é muito comum ver nas publicações, né? Então, esse artigo vai na mesma linha, eu só vou fazer um comentário rápido, é que justamente eles observaram que atletas de endurance ou de resistência, eles conseguem fazer um maior número de repetições para uma mesma intensidade. Então, eles compararam aqui 70%, 80% e 90% de um RM, e compararam, então, os atletas de endurance, que eram corredores, na maioria, e os levantadores de peso, com 4 anos de experiência aqui no levantamento de peso, e aqui a gente vê 0 tempo de experiência, 0 anos em experiência, né? Então, aqui a gente vê que quem não tinha experiência, viu, Joana? A questão toda, dentro daquilo que tu levantou ainda, será que aqueles que não têm muita experiência conseguem ainda assim fazer mais repetições? Talvez eles cansem antes, né? Mas aqui está dizendo que não, ó, eles não tinham experiência nenhuma com o levantamento. Agora, esse 0 aqui é em anos, né? Pode ser que eles tivessem algum tempo de experiência, 1 mês, 2 meses, né? Que eu acho que é diferente da pergunta que tu tinhas feito, né? Então, de qualquer forma, eles observaram que existe diferença também a 70% e 80% de um RM. Não, aqui nesse estudo eles verificaram que deu diferença em todos, deixa eu ver. Não, 70% a 90% de um RM eles não viram diferença entre os grupos, né? Que é o asterisco, no caso, né? Aqui está aqui. Eles não viram diferença significativa. Nos percentuais de 70% e 80% de um RM, eles viram diferença entre eles. Mas, obviamente, a gente vê que a média é diferente, né? Se tivessem calculado aqui o tamanho de efeito, eles disseram que calcularam, mas eles deveriam ter apresentado e não apresentaram. Disseram que um calcular o eta parcial quadrado, perdão, como tamanho do efeito, mas eu não vi ele aqui. Eles ainda compararam nesse artigo as equações, né, que poderiam ser utilizadas para fazer a estimativa de um RM a partir das repetições realizadas, né? Então, eles sugerem essas equações, elas não sejam utilizadas porque elas têm bastante erro, né? Então, tem que ter muita atenção em usar equações de estimação ou de estimativa de percentuais de um RM ou da própria carga de um RM. Então, aqui, ó, é a opinião dos autores que a larga variação, ampla variação no número de repetições de um determinado indivíduo, número de repetições que um determinado indivíduo pode completar com uma determinada carga relativa, com uma dada carga relativa, não é adequadamente reconhecida pelos técnicos, pelos treinadores, né? Ela não é identificada. Essa necessidade, ela é ampliada pelo fato que as diferenças têm sido encontradas, né, na relação entre intensidade e repetições possíveis de serem completadas, quando a gente vê, então, ou compara exercícios de membros superiores e membros inferiores, entre exercícios uniarticulares e multiarticulares, entre homens e mulheres, né, para um mesmo exercício. E ainda eles completam com os resultados deles, dizendo que o background, ou seja, a especialidade do atleta, também pode interferir na relação ou na quantidade de repetições que um determinado indivíduo pode fazer com um determinado percentual de um RM. De maneira que atletas mais voltados à resistência, como corredores de longa distância, tal, né? Eles seriam mais competentes para realizar mais repetições com cargas mais baixas, né? Então, é mais ou menos isso. Só um minutinho, gente, me dá um minutinho aqui, que então... Vou fechando aqui o compartilhamento. Eu vou abrir o meu vídeo aqui. Então, nós três, se quiserem vocês dois abrir o vídeo, podemos ir encerrando aqui.
Antes da Joana, acho que vai ter alguma coisa para falar, mas eu fiquei aqui me segurando, porque eu disse, não, vamos ver se vai ser o que eles alegaram a isso, assim, não apareceu aí como hipótese como é que se diz? Da proporção de fibras, do tipo de fibra, aparece aí como possibilidade, porque, vamos supor, os corredores foram para essa modalidade, digamos, de esporte, porque provavelmente tinham essa condição, né, de mais fibras lentas, e de repente quem foi para exercício resistido ou gosta e praticava, talvez não tenha essa mesma condição. Então, além da especialização, a genética que estava já na seleção natural do esporte. Tá com o microfone ligado. Desculpa, Carminati. Desculpa, Joana. Eu vou compartilhar aqui com vocês, em cima do que tu está falando, eles apresentam alguns argumentos, viu, Carminati? Tá. Vocês estão vendo o artigo de novo? Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, esse aqui é eu quero do Clitter. Esse aqui. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, então eles falam aqui, Carminati, ó, algumas... Então, o conteúdo mitocondrial, a questão do fenótipo, né, as adaptações musculares, é isso que eles querem dizer com o fenótipo muscular, né, aquilo que tu adquire a partir de adaptação vinda do treinamento, né, e o sistema tampão, que é o lactate buffering aqui, né, é o sistema tampão que realmente acaba sendo mais desenvolvido no atleta de endurance, então eles são mais capazes de resistir à fadiga, né, mas era só para completar o que tu estava dizendo. Pode falar, meu amigo. Não, daí, mas aparece, está mais explícito aí, pelo que eu entendi, as adaptações metabólicas, enfim, e fisiológicas, neuromusculares do treinamento. Mas o que está anterior a isso ainda, não sei, eu tenho um peso também. Quer dizer, para ter essas adaptações melhores ou de magnitude maior, eu também tenho que ter genética favorável para isso. Concordo contigo. Claro que tem a questão da interconversão, né, das fibras, né, a especialização vinda do treinamento, mas concordo contigo que a questão do genótipo, eu acho que ela é mais determinante, eu também acho. Porque eles já escolheram a modalidade, provavelmente também porque tem mais habilidade com aquela modalidade, né? Eu concordo contigo. Tudo bem, agora, Joana. Manda aí, Joana. Então, ainda sobre essa pesquisa e sobre o que o prof falou, ela apresenta ali, né, nos resultados que acontece essa diferença entre o grupo de endurance e o grupo de força com percentuais entre 70% e 80%. Mas aparece que com 90% não teve tanta diferença. E também tem uma outra pesquisa, eu não sei como pronuncia o nome, né, do cara, mas é Discords o nome, que também fala que só apareceu essa diferença, daí comparando remadores e jogadores de handebol, se eu não me engano. Isso, eu vi o artigo, né? Até 75%. Depois, essa diferença não era representativa. E aí, nesse apresenta que essa diferença ser tão notável é justamente porque quem está no grupo de endurance geralmente não treina, né, com esses percentuais, né? Treina abaixo disso, então não tem essa familiaridade. Fora essa questão genética, né? A questão da familiarização, se ela pode interferir ou não, né? É um pouco mais complicado de responder. Eu acho que a Joana falou em familiarização no sentido, né, talvez não fosse a familiarização, e sim eles costumam treinar, né, estão mais adaptados, né, mais praticam aquelas zonas maiores. Em percentuais, né, em percentuais mais altos, treinam com percentuais mais altos se comparados aos outros. Tu tá falando a comparação dos atletas, então, mais voltados à endurance e os outros mais para força, é disso que tu tá falando? Isso. Eu acredito que fala ali, né, que os que tinham, né, treinavam mais força, treinavam com percentuais mais altos.
Então, por isso, não aparecia tanta diferença quando chegava nesse percentual, se comparado aos gendures fazerem mais repetições com cargas mais baixas. E daí seria, claro, pelo sistema de tamponamento, conseguiam fazer mais repetições, mas não conseguiam fazer mais com cargas altas. Sim. Não, é isso aí, isso aí. Assim, a gente, na minha opinião, podemos dar mais uma conversada, mas eu acho que está de bom tamanho de hoje. Não sei se o Carminati quer dar mais uma complementada. Vou te adiantar, Carminati, um outro ponto que a Joana já está escrevendo, o trabalho, né? E vai ser muito bacana, vai ficar pronto, a gente vai ter um artiguinho para submeter para uma revista aí. Já combinei com o Jairo, viu, Carminati, daí de ele passar a parte do método para ela, a parte exclusiva dessa etapa, que eu acho que foi o terceiro dia da avaliação lá, que ele fez só as séries até exaustão lá, né? Então, para a Joana estar inteirada do método, e ele já aproveitou e pegou a Joana na chincha para ela já fazer parte da amostra na coleta lá do app lá, do método do imã lá, né, para correção da velocidade do app. Vocês já combinaram o dia, Joana? Então, a gente tinha marcado na segunda-feira, mas a gente esqueceu que era feriado. Aí a gente pode marcar algum dia na semana que vem. Acredito que segunda-feira é finados? É finados. É finados, é verdade. Eu acho que vamos ter que marcar o próximo encontro para terça-feira de novo. Mas eu vejo o que a gente faz. E assim começa o novo semestre 2022. Mas tu tá mais tranquilo agora, Carminati? Assim, tá mais... Não. Tá pior, né? Agora vem a reta final das defesas, não do Jairo. O Jairo é o que está mais bem encaminhado, mas... Meu Deus, os outros dois estão complicados. Pois é, eu me preocupei ali. Deixa eu só encerrar a gravação aqui, então daí a gente continua mais um papinho aqui. Deixa eu parar a gravação. Aí, parar a gravação.